Olá, meu nome é Thiago Santos da Silva, sou graduando de fisioterapia pela FCE-UNB e esse trabalho de iniciação científica foi orientado pela professora doutora Graziela Bernadelli Cipriano. O tema é Associação da gravidade da Covid-19 com a mobilidade e a força muscular global em pacientes internados no pronto-socorro de um hospital do Distrito Federal. A Covid-19 é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. A pandemia teve início no final de 2019. A doença tem uma alta taxa de transmissão e cerca de 20% das pessoas infectadas precisam de cuidados hospitalares e 5% dessas precisam de cuidados intensivos, incluindo ventilação mecânica. Os pacientes críticos, eles têm um grave prognóstico, têm uma alta taxa de mortalidade e eles sofrem com a imobilidade e o descondicionamento físico e a fraqueza muscular, aspectos associados com a maior incapacidade e a prolongada reabilitação. O objetivo, então, é verificar se existe uma associação entre a predição da gravidade da COVID, avaliada com o COVID Score, com a mobilidade e a força muscular do paciente. A metodologia desse estudo foi feito um estudo observacional, coorte e retrospectivo no período de abril de 2020 a abril de 2021. Nós usamos prontuários eletrônicos e esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ceilândia. Variáveis desse estudo. Nós pegamos como variável o COVID Score, que é um preditor que avalia a gravidade do paciente ao entrar no pronto-socorro. Se ele tem a predição de desenvolver a doença de forma leve, moderada ou grave. Para mobilidade, nós usamos o IMS, ou ICU Mobility Scale, que gradua de 0 a 10, e o MRC, ou Medical Research Council, que gradua de 0 a 60, sendo menor que 48 fraqueza significativa e menor que 36 grande fraqueza grave. 43 foram para os pacientes recrutados que cabiam dentro do diagnóstico da pesquisa. Desses pacientes nós excluímos 4 porque tinham dados incompletos e dificulta a avaliação da doença. Após a avaliação, a gente separou em 2 grupos, o grupo de médio risco e o grupo de alto risco, avaliados pelo GRAN-COVID Score. Alguns resultados que encontramos desse grupo foi a verificação que existe um maior risco referente à idade. A idade é um fator de risco para a doença e a gente viu isso na prática. A gente avaliou também algumas comorbidades e a diferença, e não conseguimos avaliar nem a insuficiência cardíaca, nem DLPOC e nem AVC, porque os pacientes que tinham, os únicos pacientes de alto risco são os pacientes que já tinham a doença, a gente não teve pacientes no médio risco. Outro dado importante foi a saturação, e a gente verifica que os pacientes de alto risco têm uma menor saturação. A hemoglobina e a ureia são outras variáveis em exames laboratoriais que também a gente consegue verificar o menor índice de hemoglobina e a maior ureia na corrente sanguínea. Então, o que a gente achou? Que a correlação entre a COVID Score e as taxas de IMS e MRC existe uma correlação, mas a correlação é fraca. Então a gente fica concluindo, houve uma correlação negativa fraca entre o grupo de alto risco avaliado por meio da COVID Score e as escalas de funcionalidade IMS e força muscular MRC, e o grupo de baixo risco e a capacidade de MRC, além de não haver correlação entre o grupo de médio risco e IMS. E obrigado.